Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta transmissão ao vivo sobre a festa da visitação de Nossa Senhora, recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, em encerramento do mês de maio, festa da visitação de Nossa Senhora, é o dia em que, há 29 anos, eu era ordenado sacerdote pelas mãos de Dom Manuel Pestana Filho, naquela época, bispo de Anápolis. 29 anos. Quem diria que eu chegaria a esta idade de sacerdócio? Naquela época, eu quis ser ordenado naquele dia porque caía na festa da visitação de Nossa Senhora, que é uma festa maravilhosa. Mas também caía num domingo, e era o domingo da Ascensão do Senhor. Portanto, a visitação deu lugar à Ascensão, que é uma solenidade. Não pude, naquela época, celebrar o encontro de Maria com Isabel, nem do menino Jesus com o menino João Batista, porque havia uma solenidade litúrgica maior em importância. No entanto, a festa da visitação sempre foi, na comemoração dos aniversários de ordenação, o meu marco, o tema. Por que será? Eu não pensei, quando fui ordenado padre, que a minha vocação seria a de defender a vida intrauterina, de lutar contra o aborto, de acolher gestantes, bebês. Claro que eu amava esta causa, mas não pensava em dedicar-me a ela. Deus, porém, sabia, ele já tinha os seus planos. A providência divina providenciou que a minha ordenação sacerdotal caísse exatamente em uma festa litúrgica do encontro de 2 gestantes e do diálogo de 2 meninos, o menino Jesus, que era um embrião de poucos dias, santificando o menino João Batista, que já tinha 6 meses, era capaz de mover-se no ventre de sua mãe, fazendo-a sentir o movimento. Vamos falar um pouquinho sobre a pressa de Maria Santíssima. Naqueles dias, conta-nos São Lucas, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Lucas 1:32.
A única vez em que Maria Santíssima aparece apressada é quando acaba de receber do anjo Gabriel a notícia de que sua parenta Isabel, já no 6º mês, está grávida. O amor de Cristo nos compele, diz São Paulo, segundo aos Coríntios 5,14. Compelida pelo amor de Cristo, que acabava de conceber em seu ventre, Maria foi às pressas ao encontro de outra gestante que morava em uma cidade de Judá. Acredita-se que esta cidade seja a Encarim, situada a 6 quilômetros a oeste de Jerusalém. Ora, a distância entre Nazaré, onde estava Maria, e Jerusalém é de aproximadamente 140 quilômetros. Como ela viajou às pressas, talvez tenha demorado uns 6 dias para chegar a Encarim. Mas por que tanta pressa em se dirigir a um lugar tão distante em uma região montanhosa? Nossa Senhora não estava diante da notícia de uma mulher desejosa de fazer um aborto. Nem estava correndo para salvar a vida da criança. A criança, por nascer, João Batista, era extremamente amada por sua mãe Isabel, que havia dito: isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar meu opróbrio perante os homens. Lucas 1:25. Já idosa e estéril, Isabel agora era mãe. Por que então tanta pressa? É que a caridade não pode esperar. A caridade é prestativa e não procura o seu próprio interesse, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ao servir o pequeno João Batista encerrado no ventre de Isabel, Maria servia o próprio Cristo. Parece que ela já pressentia as palavras que diria seu filho: o que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E ainda, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Dizia Dom Manuel Pestana Filho, nosso saudoso bispo de Anápolis, que não sabemos o bem que fazemos quando fazemos o bem. Ao visitar sua parenta e saudá-la, Maria não era capaz de imaginar que naquela casa ocorreria uma efusão, um derramamento do Espírito Santo, que o teólogo René Laurentin chama de proto-Pentecostes, um primitivo Pentecostes. Isabel, com um grande grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Note-se que o menino Jesus ainda não nasceu, mas Isabel, repleta do Espírito Santo, chama Maria a mãe do meu Senhor, e não a futura mãe do meu Senhor. De fato, a maternidade começa com a concepção e não com o parto. Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu ventre. Cumpriu-se aquilo que o anjo Gabriel havia anunciado a Zacarias: o menino ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. Diz-nos São João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, de 1995, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, citando Santo Ambrósio de Milão, que foi o mestre em que se inspirou Santo Agostinho para a sua conversão, o valor da pessoa, desde a sua concepção, é celebrado ainda melhor no encontro entre a Virgem Maria
e entre as duas crianças que trazem no seio. São precisamente eles, os meninos, a revelarem a chegada da era messiânica. No seu encontro começa a agir a força redentora da presença do Filho de Deus no meio dos homens. Depressa se manifestam, escreve Santo Ambrósio, os benefícios da chegada de Maria e da presença do Senhor. Isabel foi a primeira a escutar a voz, mas João foi o primeiro a pressentir a graça. Aquela escutou segundo a ordem da natureza, este exultou em virtude do mistério. Ela apreendeu a chegada de Maria, este a do Salvador. A mulher ouviu a voz da mulher, o menino sentiu a presença do filho. Aquelas proclamam a graça de Deus, estes realizam-na interiormente, iniciando no seio de suas mães o mistério de piedade. E por um duplo milagre, as mães profetizam sob a inspiração de seus filhos. O filho exultou de alegria, a mãe ficou cheia do Espírito Santo. A mãe não se antecipou ao filho, foi este que, uma vez cheio do Espírito Santo, o comunicou à sua mãe. Aquela visita serviu de ocasião para que Jesus, um embrião de alguns dias, fizesse o seu primeiro milagre na ordem da graça, a santificação de João, um bebê de 6 meses no ventre de Isabel. Se tão grande foi a pressa de Maria em visitar o mais gestante que amava o seu filho, quanta seria a sua pressa se a gestante a ser visitada pensasse em abortar seu bebê? Uma simples visita pode mudar tudo. Dom Manuel Pestana Filho, perdoe-me por falar tanto dele, nosso saudoso bispo de Anápolis, contava que certa vez, enquanto andava de automóvel, ele não sabia dirigir, pediu ao motorista que parasse em certo lugar. Saindo do carro, entrou na casa de alguém para visitar. A pessoa que o recebeu ficou pasma com a presença do bispo justamente naquela hora. Então o senhor sabia? Dom Manuel não entendeu absolutamente o motivo do espanto, até que lhe foi dito que naquele exato momento alguém daquela casa estava para se suicidar. Sem o saber, mas deixando-se guiar por uma inspiração divina, Dom Manuel fizera uma visita casual que teve como consequência a salvação de uma vida. Quanto vale uma visita? Mas o diabo também tem pressa. O homicida desde o princípio, João 8,44, também tem pressa. Impedido de devorar o filho da mulher vestida de sol, que aparece em Apocalipse capítulo 12, o diabo desceu para a terra e o mar cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Convém lembrar que, embora haja organizações pró-aborto com interesses demográficos, políticos e financeiros, nossos maiores inimigos são legiões de demônios, conforme nos diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6. Nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais ou que povoam os ares. O maior desejo de Lúcifer é matar a Deus.
Mas sendo Deus imortal, Lúcifer volta para a imagem de Deus, que é o homem, a fim de matá-lo. Sem poder matar alguém, a pessoa que odeia atira dardos contra a imagem daquela pessoa odiada. É uma maneira de descarregar a sua ira. Desde o princípio, o diabo se apresenta como homicida, ao induzir nossos pais a comerem do fruto que lhes traria a morte. Entre os homens que são imagem de Deus, ninguém reflete tão bem a imagem de Deus como as crianças. Daí a predileção de Lúcifer, juntamente com os demais anjos decaídos, justamente por aqueles que são preferidos por Jesus: matar os pequeninos. Não nos enganemos, estamos em uma batalha espiritual, com inimigos espirituais, e devemos usar, sobretudo, armas espirituais. Quando se obtém que a mãe desista de um aborto, o trabalho ainda está longe de ser concluído. É preciso um acompanhamento constante. Lembremos o exemplo de Nossa Senhora, que não se contentou com uma visita rápida, mas ficou na casa de Isabel por 3 meses, até que seu filho nascesse, e provavelmente permaneceu até a circuncisão do menino. O acompanhamento é necessário por vários motivos. Primeiro, porque a gestante pode, por fraqueza, voltar a pensar no aborto e precisará de alguém que a fortaleça em sua escolha pela vida. Segundo, porque quem já pensou em abortar precisa curar essa ferida espiritual. Precisa receber uma adequada formação catequética para amar a vida que traz no ventre, para amar a Deus, Senhor da vida, e para detestar todo o pecado, sobretudo o pecado abominável do aborto. Terceiro, porque a criança, por nascer, traz consigo a mancha do pecado original e precisa ser purificada pelo batismo. Convém, portanto, se a mãe for católica, prepará-la para batizar seu bebê. Além disso, quase todo aborto é fruto de um pecado contra a castidade. Não basta fazer a mulher desistir de abortar. É tão triste quando se vê uma gestante desistir de abortar e logo depois grávida. Novamente, ela precisa de uma visita porque está pensando novamente em abortar. O trabalho não foi bem feito. É preciso fazê-la descobrir o valor da castidade. Ensinar-lhe que alguém pagou um alto preço em nosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Que o Espírito Santo habita nele como em um templo, 1 Coríntios 6:19. É preciso fazê-la encantar-se com a bem-aventurança prometida aos puros de coração. Eles verão a Deus. Mateus 5:8. Entendendo a castidade como algo positivo e não uma simples proibição, como algo positivo e valioso, um tesouro escondido no campo, a gestante repudiará totalmente os pecados contra essa virtude: a fornicação, o adultério, a prostituição. Não aprenderá, como tantos ensinam, a cometer um pecado seguro, a pecar usando preservativo ou pílula anticoncepcional. Não aprenderá, como tantos ensinam, a esterilizar-se
a fim de poder pecar sem mais se preocupar com uma gravidez? Que conselho horrível se dá para gestantes que desistiram de abortar. Nada disso. Aprenderá aquelas palavras de Jesus à mulher adúltera: também eu não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. Em nossa casa de acolhida de gestantes e de bebês, evidentemente, porque toda gestante vem com um bebê dentro de si, todos os dias às 15 horas, a hora da misericórdia, vamos ao Oratório São José, como é chamada a nossa capela. Vou eu, as gestantes que estiverem na casa e todas as que estiverem, as voluntárias que estiverem trabalhando naquele momento. Diante do Santíssimo Sacramento exposto, rezamos primeiro o terço da misericórdia e em seguida o terço mariano, com os mistérios correspondentes ao dia da semana. Hoje, segunda-feira, mistérios gozosos, de alegria. Depois fazemos uma comunhão espiritual. Tudo isso demora aproximadamente 30 minutos. Ora, uma adoração eucarística de 30 minutos faz-nos lucrar uma indulgência plenária nas condições de costume, que são a confissão sacramental, a comunhão eucarística, o desapego de qualquer pecado, mesmo venial, e a oração nas intenções do Santo Padre, usualmente um Pai Nosso e uma Ave Maria. Para isso, antes de fecharmos as portas do sacrário, talvez você já tenha visto esta adoração que é sempre transmitida ao vivo pelo Instagram, rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Santo Padre. Aquela meia hora é preciosa. Se fizermos sempre as mães com bebês por nascer ou recém-nascidos, familiarizam-se com os mistérios da redenção e recebem graça sobre graça. As que estiverem suficientemente preparadas podem lucrar indulgência plenária todos os dias. Eu aprendi, com certo atraso, mas aprendi, que a base e a solução de tudo está na oração. Quando não sabemos o que fazer, a resposta está onde? Está lá no sacrário, onde Jesus se esconde sob a espécie do pão. Sem a oração, tudo é aparência e ilusão. Mas, com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. São João Paulo II disse ao padre Paulo Marx, um monge beneditino, fundador da Human Life International, que ele estava fazendo o trabalho mais importante da Terra. Esta frase ficou gravada durante algum tempo na página da internet da Human Life International. You are doing the most important job of the earth. Um trabalho tão importante assim é, obviamente, urgente. Não podemos deixar para depois a salvação da vida humana, nem da vida natural, física, impedindo o aborto, nem da vida sobrenatural, oferecendo o batismo e os meios de santificação após o nascimento. Corramos, portanto, como Maria Santíssima correu, e não deixemos de pedir a sua intercessão. O que eu vou ler agora para vocês é uma oração composta por Dom Eusébio Oscar Scheid, que já foi arcebispo metropolitano de Florianópolis, Santa Catarina, e depois tornou-se cardeal e arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro,
Esta oração que eu vou ler para vocês foi composta por ele quando ele era arcebispo de Florianópolis. Oração à Nossa Senhora Protetora dos Nascituros. Maria levantou-se e foi às pressas para as montanhas de Judá. Senhora e Mãe nossa, é com santa angústia e zelo fraterno que nos dirigimos a Ti, amiga e defensora de todas as crianças, nascidas e por nascer. Tu foste às pressas para santificar por meio do Teu Filho Jesus a uma criança que estava prestes a nascer. Cuidastes de tudo, com carinho e desvelos de mãe. Agora queremos invocar-te como protetora dos nascituros, muitos em perigo de serem assassinados, trucidados, antes de verem a luz do dia. É o maior escândalo, o pior crime contra a humanidade toda. O útero materno, querida mãe, tornou-se o lugar mais inseguro e violento da terra. Tu bem o sabes, e certamente choras, como choraram as mães de Belém na matança dos seus inocentes filhinhos. Vem depressa em socorro de todos os nascituros, levando-lhes com teu Jesus a certeza e a garantia de vida, de sobrevivência digna, de acolhida num lar afetuoso e de merecida educação. Tu o podes fazer, porque levas Jesus contigo e porque para Deus nada é impossível. Antecipadamente, ó Mãe e Protetora dos Nascituros, te agradecemos esse imenso favor, por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Linda oração. Dom Eusébio Scheid certamente estava inspirado quando compôs esta magnífica oração à Nossa Senhora Protetora dos Nascituros, das crianças por nascer. Os apóstolos, quando estavam para receber o Espírito Santo, o que fizeram? Não foi através de 9 dias de oração unânime, perseverante e com Maria, Atos 1:14, que os discípulos receberam no 10º dia o Espírito Santo e conquistaram o mundo para Cristo? Se quisermos receber os dons espirituais que nos encorajem para esta batalha pela vida, devemos seguir o exemplo deles. A oração contínua e com Maria deve ocupar o primeiro lugar. Sejamos eucarísticos, adoremos Jesus na Eucaristia. E sejamos marianos, adoremos Jesus com Maria. Maria foi a primeira adoradora dele. Adoremos Jesus com a companhia de Maria e com a intercessão de Maria. Como já falei em outra ocasião, com a bênção da obediência do nosso bispo diocesano Dom João Wilk, desejamos e estamos tentando, se for da vontade de Deus, formar uma comunidade feminina para morar na sede do Provida de Anápolis e dedicar-se ao trabalho mais importante da terra. Tais moças deverão assemelhar-se aos anjos pela pureza e pelo cuidado com as criancinhas. Sim, os anjos são puros. E os anjos tomam conta das crianças. Está escrito no Evangelho: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus.
Mateus 18, 10. Além de assemelhar-se aos anjos pela pureza e pelo cuidado com as criancinhas, elas deverão ser apressadas em cumprir sua tarefa. Assim como Maria Santíssima dirigiu-se às pressas até a casa de Isabel, grávida de 6 meses, a fim de prestar-lhe serviço. Deverão ser silenciosas, como Maria Santíssima, que observava todas as coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2:19 e 51. Por 2 vezes, São Lucas ressalta o silêncio, a contemplação de Maria. E silenciosas também como São José, que sem dizer uma única palavra, sempre obedeceu com prontidão às ordens do anjo que lhe apareceu em sonho, por 4 vezes. Pureza, pressa, silêncio. Por fim, deverão ser perseverantes na oração. À semelhança dos apóstolos que com Maria oraram continuamente pedindo a vinda do Espírito Santo. A vida de oração terá seu centro e sua fonte na Eucaristia, com a Santa Missa diária, a comunhão eucarística diária e a adoração eucarística diária. São os 3 meios de honrar a Santíssima Eucaristia: missa, comunhão e adoração, diariamente. Por ora, não farão votos de pobreza, obediência e castidade, como fazem as religiosas, mas farão o propósito, farão a intenção de conservar-se castas e continentes, de viverem daquilo que os doadores oferecerem à nossa instituição e de obedecerem a uma superiora, que deverá ser a última de todas e a serva de todas. Marcos 9:35. Por ora, não usarão hábito religioso, mas se vestirão com um uniforme modesto e se absterão de todas as vaidades, para se adornarem com as boas obras. Assim diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 10, sobre os adornos das mulheres, que elas se adornem com boas obras. Não peço a Deus que escolha tais não peço a Deus que escolha tais irmãs, mas que Ele mostre quem escolheu. Assim orou Pedro, pedindo ao Senhor que mostrasse quem havia escolhido para tomar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Em Atos 1:24, não está escrito que Pedro orou: Senhor, escolhe. Destes 2 aqui, escolhe um para tomar o lugar de Judas. Não, a oração de Pedro foi outra: mostra-nos, Senhor, quem escolheste. Pois se essa comunidade é querida por Deus, Ele já escolheu aquelas que devem compô-la. Portanto, não tenho nenhuma intenção de convencer, muito menos de pressionar ou coagir uma moça a ingressar nesta comunidade. Mas, se esta moça já foi escolhida, que venha. E se você for uma das que Deus escolheu, venha às pressas até nós. A messe é grande, os operários são poucos. E se esta comunidade é de Deus, se Deus quer que ela se forme, não podemos perder tempo. O tempo vale a vida física e também a vida eterna. Eu quero só tratar de um outro assunto à parte, aproveitando esta transmissão ao vivo,
que é a quantidade enorme de pessoas que vêm procurar-nos, pensando que aqui nós temos bebês de sobra para oferecer para casais que pretendem adotá-los. A quantidade é tão grande que pareceria conveniente termos uma resposta pré-gravada. Chegam até nós dizendo: padre, aí vocês não têm mães que doaram seus bebês para que a gente possa adotá-los? Vou responder: nossa instituição, graças a Deus, quando a mãe desiste do aborto, quase sempre resolve ficar com a criança. Quase sempre, graças a Deus. Quando ocorre de a mãe não poder ficar com a criança porque ela é doente mental ou porque ela desistiu de ficar com o neném, mesmo também tendo desistido do aborto, o que é uma coisa triste, mas menos triste do que o próprio aborto. Quando isso acontece, nós encaminhamos a criança para o juizado da infância e da juventude. E quando a criança é dada à luz, ela, já na maternidade, fica sob os cuidados do juizado da infância e da juventude. Nós não temos nenhum poder sobre a criança, nem sobre o destino a ser dado a ela. Antigamente, havia uma possibilidade da adoção direta, adoção intuitu personae. Uma mãe poderia escolher para quem doar o seu filho, que seria então filho adotivo de uma outra família. Mas com a nova lei de adoção, esta possibilidade ficou restringida muitíssimo. Então, nós não temos, como alguns pensam, crianças para oferecer para casais que querem adotar. Isso não existe. Porém, eu vou dizer algo que existe e que você talvez não saiba de que nós precisamos. Existem, às vezes, meninas que vêm aqui porque estavam em situação de desespero, de aflição, de rejeição. Aqui, dentro da nossa instituição, elas recebem formação catequética, elas recebem os sacramentos, elas mudam de vida, de comportamento. Só que elas, pela desestrutura familiar, elas não têm para onde ir. E a nossa instituição não é da índole, do estatuto dela, ficar com as mães que deram à luz indefinidamente. A gente salva a gestante do pecado do aborto, traz a ela os meios espirituais de salvação, batiza a criança, mas depois a gente tenta reintegrá-la à sociedade. Há certos casos, especialmente de mães novas, em que esta reintegração é muito difícil, porque a mãe da gestante ou o pai não existem, ou então são irresponsáveis, ou são doentes mentais, ou são criminosos, estão presos. Isso é uma coisa que acontece com certa frequência. Neste caso, nós temos uma mãe geralmente jovem, nem sempre menor de idade, mas jovem, um bebê recém-nascido e uma necessidade muito grande de inserir-se na sociedade. Você já pensou em acolher uma mãe e um filho recém-nascido na sua casa? Seja a mãe maior de idade ou menor, já pensou nisso? Se a mãe for menor de idade, seria necessário entrar em acordo com o juizado da infância e da juventude, porque esta família desempenharia o papel de família acolhedora. Ela acolheria no seu lar
a menor, juntamente com o bebê recém-nascido, em vez de esta menor ser colocada num abrigo ou numa instituição. Ficar numa família é muito melhor do que ficar em um abrigo. Claro, a família é o melhor dos abrigos. Mas, se a gestante for maior de idade, suponhamos que ela já completou 18 anos, nem por isso ela houve grandes mudanças na vida dela. Ela continua insegura, sem fonte de renda, sem saber para onde ir. E se você aceita uma mãe como essa na sua casa com o seu filhinho, você está recebendo o próprio Jesus. Uma das obras de misericórdia pouco praticadas entre nós e que será cobrada por Jesus é a de dar pousada aos peregrinos. Dar pousada, sim, acolher os forasteiros na sua casa. Digo com alegria e com santa glória, né, que a minha mãe e meu pai já falecido, sempre acolheram em casa aqueles que não tinham para onde ir. Sempre. A casa deles sempre foi uma casa acolhedora. Se aparecia uma pessoa que era doente mental e que vagava pela rua porque a família abandonou, a casa dos meus pais era o abrigo para esta pessoa. Ficava em um cômodo, comendo, bebendo, recebendo os remédios, o tratamento adequado, rezando conosco, e ficava lá o tempo que fosse necessário, até a hora da morte. Que coisa bonita, não é? Quantas pessoas eu vi os meus pais acolherem naquela casa? Quantas, mas quantas? Pessoas de todo tipo, de toda a índole, né? Acolhiam, porque levavam a sério as obras de misericórdia. A sua casa não é só sua. Quem acolhe uma criança como esta é a mim que acolhe, disse Jesus. E a criança não é só o bebê. A mãe pode ser uma criança, ou quase uma criança, ou um adulto com mentalidade de criança. Isso é maravilhoso. Você que está tão interessado ou interessada em adotar um bebê, já pensou em acolher na sua casa um bebê junto com uma jovem mãe? Não pensou? Pense. Pense, porque acredite, isso é frequente e mais frequente do que você pensa. E nós temos que estimular a cultura da adoção. Deus nos adotou por filhos, para que nós fôssemos irmãos do seu Filho único, que é Jesus Cristo. A adoção é uma coisa maravilhosa, porque quando elogiaram Maria, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, assim, palavras dirigidas a Jesus, sem negar a bem-aventurança de Maria Santíssima de ter gerado a ele segundo a carne, disse: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e a põem em prática. A maior felicidade de Maria foi ter obedecido, ter feito a vontade do Pai. É isso que torna-nos consanguíneos de Jesus. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. Os vínculos da carne têm importância, mas pouca importância em relação aos vínculos do espírito. Se você desempenha o papel de pai ou de mãe, o papel de acolhedor, de educador, de protetor, de encaminhador para o céu de uma criança que de outro modo estaria abandonada, de uma mãe desta criança recém-nascida que não tem para onde ir, você não vai ficar sem recompensa. E como isso é difícil de se encontrar, nós ainda não criamos esse bom hábito. Nós não temos entre os cristãos o hábito de acolher na sua casa os que precisam. Às vezes, eles têm uma certa razão, têm medo, não sabem quem é que está pedindo, né? Problema de segurança pública. Mas às vezes não é nada, é só falta de costume. Então, eu espero que vocês, algumas vezes,
procure instituições como a nossa, que façam um trabalho semelhante, perguntando: há aí alguma mãezinha com uma criança recém-nascida precisando de acolhida? Porque as portas da minha casa estão abertas. É algo de maravilhoso. Imagine você no céu ser acolhido por Jesus em retribuição por você ter acolhido a Ele na pessoa de um indigente aqui na terra. O que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino a vós preparado desde a criação do mundo. É com este avisozinho sobre a acolhida em casa da mãe e do filho, que é algo tão importante nas circunstâncias atuais, porque são muitas as mães com gravidez precoce, sabemos disso. É com esta exortação, com esta súplica e com esse pedido que eu gostaria de terminar esta transmissão. Peço que me ajudem a agradecer a Deus pelos 29 anos de sacerdócio, a pedir perdão a Deus pela não correspondência a esse chamado. Quem de nós é digno de um chamado tão grande? Nenhum de nós é. Nem os anjos são capazes de fazer o que um padre faz, celebrar a missa, perdoar pecados. Ajudem-me a obter o perdão de Deus pela não correspondência a esta vocação tão sublime. Rezem para que eu seja grato e correspondente a ela. E ajudem a missão que Deus confiou a mim. Ajudem da maneira que vocês puderem. Muitas coisas a gente consegue com doação financeira. Eu agradeço àqueles que estão doando, mas há certas coisas que nenhum dinheiro paga. A presença do amor, a acolhida, o trabalho, aquele feito com carinho, aquele aconchego, isso não tem preço, como se diz, quantificável em moedas. Não tem. Então, venha trabalhar, porque acredite, não falta mercado de trabalho para a causa pró-vida. E a recompensa é a melhor de todas, a vida eterna. Vamos terminar agora dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Helena Beretta Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São João Paulo II, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, protege-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.